Fala, Caveiras, tudo bem? Professor Caldeira, mais uma vez aqui no nosso canal. Seja bem-vindo especial a você que já é inscrito no canal. Ó, beijo especial, obrigado por estar sempre acompanhando os nossos vídeos aqui, tá? Vídeos bacanas de motivação, estudo para concurso, estratégia, como estudar, análise digital e por aí vai. E você que está chegando agora, se ainda não é inscrito no canal, é claro, se possível, no final desse vídeo, eu sempre peço para deixar para se inscrever no canal, no final do vídeo, se o vídeo for útil para você, se ajudar você pra caramba, é claro, se inscreva aí, ative as notificações para sempre que a gente tiver um vídeo aqui no YouTube, você ser notificado. Um abraço especial a cada um de vocês, seja quem já era inscrito e para quem vai se inscrever no final do vídeo, com fé em Deus, não é verdade? Vamos lá então, sem perda de tempo, seguinte, professor, o que é que nós vamos trabalhar nesse vídeo? Esse vídeo é um vídeo exclusivo para a galera que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Pará. Tanto faz para quem vai fazer a prova de soldado, assim como para quem vai fazer a prova de oficial da Polícia Militar do Estado do Pará. Professor, mas qual é o objetivo central do vídeo? Ser mais específico, mais restrito. Como estudar o direito penal militar e o direito processual penal militar para a prova da PM Pará. Por que o senhor resolveu fazer o vídeo, professor? Porque muitos dos meus alunos e alunos do professor Natanael Costa têm nos perguntado, principalmente, como devo estudar o processo penal militar. E aí vem várias teorias, vários sabedores, conhecedores da porra toda, e enche a cabeça dos alunos de caraminhola. Nossa, a matéria é difícil demais, aquele cara de asa toda, você vai demorar muito tempo para pegar, nem compensa você estudar processo penal militar, porque é uma matéria um pouco mais difícil e por aí vai. Porque não é comum, nas provas de polícia militar, cargo de soldado, vir o processo penal militar. Via de regra, sempre vem o penal militar. E até alguns concursos de polícia militar nem vem penal militar, como, por exemplo, o concurso de soldado para a Polícia Militar do Estado do Tocantins, edital agora, finalzinho de 2020 para 2021, e que, por coincidência ou não, a prova está marcada para o mesmo dia da PM do Pará, não veio o direito penal militar. Foi a primeira vez, de certa forma, aí entre, se a gente analisar os dois últimos concursos da PMTO, que não veio o direito penal militar dentro do edital. Mas, via de regra, sempre vem o direito penal militar em demais concursos de polícia militar espalhados pelo Brasil. Já o processo penal militar nem sempre vem para o cargo de soldado, geralmente vem para o cargo de oficial. Oficial de polícia militar sempre vem ali o direito processual penal militar. E aí, muita gente, é claro, está falando para os alunos que não precisa estudar o direito processual penal militar porque é uma matéria difícil. Tá? E eu discordo totalmente disso aí e estou aqui para te explicar os pormenores, os detalhes, as estratégias que você deve utilizar. Na verdade, só existe uma estratégia. E eu vou te mostrar qual é essa estratégia, basicamente em 1 minuto, qual a estratégia que você deve utilizar para estudar o processo penal militar e, de quebra, a gente já mata também o direito penal militar. Professor, específico para o cargo de soldado, a gente vai analisar aqui, por exemplo, a relevância dessas duas disciplinas para o cargo de soldado, mas se você vai fazer a prova do CFO, lá da PM Pará, também compensa você assistir e ficar até o final do vídeo. E antes de mais nada, antes que você me pergunte nos comentários, professor, o que faz o senhor ter, de certa forma, essa estratégia? Já utilizou antes? Serviu para o senhor? Serviu para mais pessoas? E eu te garanto que sim. Atualmente, eu sou policial penal aqui do Estado de Goiás, mas fui policial militar do Estado de Goiás por quase 2 anos, aprovado em 11 concursos públicos de carreiras policiais e, inclusive, o órgão no qual eu tenho mais aprovações é Polícia Militar. Inclusive, 2 vezes aprovado na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, um em 7º lugar e outro em 2º lugar. Aprovado em 1º lugar no último concurso da Polícia Militar aqui do Estado de Goiás e por aí vai. Graças a Deus já tive aprovações em Polícia Militar, eu acho que em 3 estados diferentes, quase em 4, mas tem uma vez que não deu certo. E eu estou aqui para te falar que, assim como você do outro lado, eu também tive aquele pânico, aquele primeiro impacto com o direito penal militar e depois um segundo impacto ainda maior com o direito processual penal militar. Mas não foi um impacto negativo, foi um impacto positivo. Por quê? Porque desde quando eu comecei a estudar, principalmente o processo penal militar, eu nunca errei nenhuma questão. Nem simulado, nem prova que eu estava fazendo em casa e nem prova na verda, realmente no concurso. Nunca errei na minha vida uma questão de processo penal militar. Professor, mas nem quando você começou a estudar? Não, nem quando eu comecei a estudar. Eu nunca errei nada de processo penal militar. E de direito penal militar, eu só já errei uma questão em prova. Treinando em casa, em simulados, de penal militar eu já errei mais questões. Porque, de certa forma, o assunto é um pouco mais amplo. Agora, na hora da prova, acho que eu só errei uma questão. Foi uma das únicas questões que eu errei em toda a prova da Polícia Militar, do concurso da Polícia Militar aqui do Estado de Goiás, quando eu fui, inclusive, primeiro colocado. Uma das questões que eu errei foi direito penal militar, mas nem foi por falta de conhecimento, foi porque a questão realmente pegou pesado. Aí eu vou te falar, inclusive, qual que é esse tipo de questão quando vem lá na hora da sua prova. No final do vídeo, eu falo um pouco mais sobre ela, beleza? E se eu esquecer de falar, vocês me cobrem por aí.
Vamos lá, professor. Primeiro, nós vamos analisar a relevância do direito penal militar e do processo penal militar para o concurso da PM Pará. Vamos lá? Então, eu tomei a liberdade de mostrar aqui para vocês no nosso edital direcionado PM Pará. Antes que você me pergunte, professor, o que é o edital direcionado? Edital direcionado é um edital que nós elaboramos para os nossos alunos da mentoria, tá bom? E antes que venha um babaca aí nos comentários e fale, o professor fez um vídeo porque queria vender esse edital aí. Nada disso. Tanto é que esse edital ele nem foi elaborado com a intenção de comércio. Ele foi elaborado exclusivamente para os alunos que estão com a gente na mentoria da PM Pará. E aí, como tem muita gente que não tem condições de adquirir, não teve condições ou não conseguiu vaga, porque as vagas são limitadas, a gente disponibilizou esse edital para venda lá no site. Inclusive, esse dia estava até na promoção lá, parece que por R$35. Acho que já acabou essa promoção, ele voltou para o valor normal lá, parece que de 49. Mas o meu objetivo aqui não é vender o edital, não. Eu vou só explicar para você o que é o edital. Esse edital, a gente analisou o que eu e o professor Nathanael Costa fizemos. Nós analisamos as últimas provas da Polícia Militar do Estado do Pará, e na verdade a última prova, né, do concurso 2016 foi a banca FADESP. Analisamos e conseguimos identificar quais foram os tópicos mais cobrados na última prova de 2016 e analisamos ainda o perfil da banca IADES, que é a banca responsável em aplicar a próxima prova agora no dia 14/3, para o cargo de soldado. Então nós juntamos essas duas coisas, analisamos a banca IADES, que é a banca do seu concurso, da PM Pará, e analisamos também a última prova. De quebra, nós já analisamos também outras bancas que tem um perfil diferente, que tem um perfil parecido com a banca IADES, e chegamos a uma conclusão lógica, baseada, como se fosse um algoritmo, né? Mas não é isso, é um algoritmo humano, que no caso é eu, um algoritmo humano que é eu e o professor Nathanael. Tô falando tem um algoritmo toda hora. Mas enfim, eu e o professor Nathanael, a gente analisou e chegou à conclusão, para aí, do edital, quais são os tópicos mais cobrados? E graças a Deus, isso sempre deu certo, não só para mim, assim como para o professor Nathanael Costa, em várias provas, e para os nossos alunos também. A gente sempre faz em nossas mentorias o edital direcionado, a gente verticaliza e direciona, tá? Quais são os tópicos e os artigos mais cobrados na prova do candidato. Isso ajuda, professor? Mas é óbvio que ajuda, porque você tem uma porrada de coisa para estudar. E aí, é claro, eu peguei esse edital direcionado e trouxe aqui só para mostrar para você, na verdade, os tópicos mais relevantes do processo, os artigos mais relevantes do direito penal militar e do processo penal militar. Mas é claro, a gente fez de todas as disciplinas. No finalzinho eu falo mais sobre isso aí. Até se você tiver assistido esse vídeo até o final, no finalzinho do vídeo eu falo de um valor promocional para você adquirir, caso queira, tá bom? Mas vamos lá. O objetivo não é vender isso aqui, o objetivo é explicar para você outra coisa. Aqui tá as disciplinas lá do concurso da PM Pará, tá? Para o caso de soldado, divisão e pontuação, e é claro, e relevância disso na hora da sua prova. Língua portuguesa são 10 questões, importante notar que cada questão lá vale a mesma coisa, é o mesmo peso, pode ser língua portuguesa ou, por exemplo, legislação institucional, que é a última disciplina, mas o que acontece? Português, atualidades e raciocínio lógico tem a maior relevância. Português, conforme você pode ver aqui, são 10 questões, atualidades são 8, raciocínio lógico são 6. Então, português, 16,6% da sua prova, a relevância, atualidades 3,3%, raciocínio lógico 10%. E aí o restante é tudo 6,6% no final. E aí eu quero te mostrar aqui onde está o direito penal militar e o processo penal militar. São 4 questões, conforme você pode verificar aqui no direito penal militar, 4 questões de penal militar e 4 questões de processo penal militar. Que conclusão chego, professor? Você vai ter aí 8 questões, total 8 pontos, juntando as duas disciplinas. Então não dá para você fazer o quê? Deixa eu já descer aqui rapidinho para a parte do penal militar, para a questão da relevância na hora da prova. Tá aqui. Professor, me diga uma coisa, significa que eu tenho que jogar fora agora, então, meu conhecimento acerca do direito penal militar ou do processo penal militar? Ou seja, jogar fora o conhecimento não, você não vou estudar essa matéria, porque tem muita gente que falou isso, professor, não vou estudar o processo penal militar, tá muito em cima e tal, não vai compensar. Cara, a primeira vez que eu fui estudar o processo penal militar no concurso, tinha o processo penal militar e pá, eu olhei assim, rapaz do céu, e agora, cara, como é que eu vou fazer isso aqui? E faltava tipo uns 20 dias para a prova, tá? Mas como é que eu vou fazer? Eu cago com essa matéria, eu não cago? E aí, porque eu sempre fiquei naquela, né? Sem estudar, ali uma coisa, outra do código lá. Eu falei, não, vou estudar um pouquinho. E aí, beleza, o primeiro tópico que eu estudei foi a parte da Polícia Judiciária Militar. Quando eu comecei a estudar a Polícia Judiciária Militar, eu falei, cara, isso aqui parece ser bacana, vamos ver na hora das questões. Terminei de estudar o tema, fui para as questões, e pá, 20 questões, 20 acertos. Eu falei assim, porra, cara do céu, tudo que eu estudei estava aqui. Mas não era tudo que eu estudei que estava lá, tudo que eu li estava lá. A que conclusão eu posso te passar agora? Processo penal militar e direito penal militar é a letra da lei, meu brother.
letra da lei pura. Você não precisa de doutrina, você não precisa de ficar tentando absorver ou reter conhecimento acerca da jurisprudência da Justiça Militar da União, da Justiça Militar dos Estados. Ah, porque teve um caso prático de um policial militar que foi preso uma vez pelo crime de deserção, o artigo 187 do Código Penal Militar, e aí depois então vou ter que estudar o processo de deserção do prazo oficial no Código de Processo Penal Militar e por aí vai. Não precisa disso. Pode ficar tranquilo. Ah, professor, mas o senhor já era policial militar antes. Não, meu filho, eu era paisano, normalzão, não sabia porra nenhuma. Eu sabia mal o penal comum, imagina o penal militar. Imagine o processo penal militar. Eu não sabia direito nem inquérito policial, do artigo 4º ao 23 do Código Penal comum. Como é que eu ia saber o inquérito policial militar no Código de Processo Penal Militar? Então eu tive aquele choque quando eu vi a matéria no meu edital e fiquei adiando. E aí nos últimos 20 dias, eu já estava fazendo o ciclo de revisão para o concurso, é que eu resolvi estudar o direito penal militar. E, cara, foi fantástico. Acertei todas as questões de processo penal militar daquele referido concurso. Não passei, né? Não passei naquele concurso, mas as questões de direito penal militar e de processo penal militar eu acertei todas. E é isso que eu quero que você faça lá na hora da sua prova. Então, eu vou te dar um exemplo bem básico aqui de um assunto que, inclusive, é cobrado pra caramba no que diz respeito ao direito penal militar. Dê uma olhadinha. Por exemplo, já até coloquei aqui no slide para você, conforme você pode verificar aí, direito penal militar, 4 questões, e direito processual penal militar, 8 questões. Aliás, direito penal militar, 4 questões, e processo penal militar, mais 4 questões. Então, 4 com 4 que dá 8. Quase trocava as bolas aqui, mas vamos lá. Eu vou te colocar um tema para você ter um exemplo básico. Eu vou te colocar aqui um dos temas mais cobrados em prova de direito penal militar. Em prova de direito penal, na disciplina de direito penal militar, não o processo, viu? O penal mesmo, militar. O que é mais cobrado em prova é esse tema aqui, ó. Aplicação, e que inclusive está no edital da PM Pará, viu? Vou colocar aqui para você, ó. A aplicação da lei penal militar. Da lei penal militar. No código, no CPM, no Código Penal Militar, vai do artigo 1º, se você abrir agora, vai do artigo 1º até o artigo 28 do CPM. Aí eu vou escolher um tema, por exemplo, agora, aqui do processo penal militar. Um dos temas mais cobrados, e você pode verificar isso, inclusive, no edital direcionado, eu vou te mostrar isso agora há pouco, que é muito importante também, eu vou falar daqui a pouco. Um dos temas que a banca IADES, inclusive, gosta de cobrar pra caramba no processo penal militar é o termo denúncia. Pode ser que não caia na sua prova da PM Pará, mas a banca IADES já cobrou isso aqui em outras oportunidades. Denúncia vai do artigo 77 até o artigo 81 do Código de Processo Penal Militar. Então eu escolhi 2 temas aqui para você. Um tema dentro do direito penal militar, aplicação da lei penal militar, tá aqui do artigo 1º até o artigo 28, que é um tema cobrado pra caramba. E o tema denúncia, que vai do artigo 77 até o artigo 81 do Código Penal Militar. O que acontece? Se você pega esses 2 temas aqui, tá? Você vai fazer o que com eles? Você vai ler a letra da lei pura. E lembrando que esses 2 temas estão no edital da PM Pará. Você vai ler a letra de lei pura. Pega do artigo 1º até o artigo 28 do Código Penal Militar e leia. Professor, mas tem muita coisa que eu estou lendo, mas eu não estou conseguindo interpretar, porque tem uma visão diferente, tem um nome diferente. Por exemplo, no Código Penal Comum, onde se utiliza a expressão benéfica, no Código Penal Militar chama de benigna. Ah, professor, eu não entendi essa parte. Não se preocupe, filho, tá? Como diz a minha neném, não se preocupe. Leia e decore. Ou, se você não gosta da palavra decorar, pode utilizar a palavra memorizar, né? Fica mais bonito, fica mais chique, tá? Leia e memorize a informação. Chega na hora da sua prova, tá exatamente do jeito que está no código. Pode escrever o que eu estou te falando. O que vai estar na sua prova, o que vai estar na letra da lei, vai estar na sua prova. De vez em quando, em uma ou outra situação, pode acontecer uma questão de caso concreto, de caso hipotético.
O examinador dá um casinho, por exemplo, ele vai falar de deserção no Código Penal Militar, ou que é um crime no Código Penal Militar, ou vai falar, por exemplo, de insubmissão, ou pode falar de motim, pode falar de revolta, ali no artigo 149 do Código Penal Militar, faz parte dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar. E lembrando que o crime de motim no 149 também é um crime muito cobrado. Eu vou explicar isso daqui a pouco para vocês. Eu não estou explicando aqui, eu sei que às vezes o aluno aí do outro lado agora poderia falar assim, professor, mas fala pra gente quais são os tópicos mais cobrados, pelo menos no penal militar e no processo penal militar. Eu vou falar. No final do vídeo eu vou explicar pra você, tá bom? Mas é porque o objetivo do vídeo não é falar os tópicos mais cobrados dentro do edital de penal militar e processo penal militar. É te explicar como você estuda o tema. Então é fácil. Você vai lá, primeiro tema no meu edital, aplicação da lei penal militar. Ótimo. Aí depois você tem a parte do crime, que começa no artigo 29 lá do Código Penal Militar. Mas vamos para o primeiro tema, aplicação da lei penal militar. É um tema que você não pode deixar de estudar. Pode escrever o que eu estou te falando. Provavelmente, uma das 4 questões da sua prova vai estar do artigo 1º até o artigo 28. Sempre vem uma questão lá. Isso é nítido. E quem está te falando não é um cara amador, é um cara que tem aí 7 anos, que no caso sou eu, 7 anos de estrada de concurseiro e já fiz muita prova na minha vida de polícia militar. E em quase todas as provas de polícia militar tinham direito penal militar. E em outras, de certa forma, um pouco mais raro, mas tinha também o processo penal militar. E aí foi só sucesso total, graças a Deus. Até nos concursos que eu não fui aprovado, eu ainda fechava penal militar e processo penal militar. Como eu falei até no início do vídeo. Então você pega lá, aplicação da lei penal militar, do artigo 1º até o artigo 28, e leia o artigo. E vai lendo, artigo 1º, leia, até no 28. Leu, tem alguma informação que ficou meio capembando na sua cabeça, faz seu resuminho, anota ali, faz um grifo no vadimeco, caso você tenha um vadimeco, faz um grifo ali no vadimeco, observa um detalhe, observa outro, observa os crimes militares lá no artigo 9º, e vai dando observada e por aí vai, beleza. E vai para as questões. Meu amigo, quando eu mudo o meu nome, tá? De Caldeira, por exemplo, para Caldeirão, se você não conseguir acertar pelo menos 70%. E eu estou dizendo na primeira lista que você faz responder, cara. Mas é claro, vamos ler o negócio e vamos memorizar. Não é só ler igual você lê um outdoor. Ah, vende-se por aqui, tal coisa, e some. Aí na frente pergunta para você, o que estava lá no outdoor? Aí você não lembra mais. Assim não é leitura para passar em concurso. A leitura para passar em concurso é uma leitura mais compassada, mais tranquila. Você vai ler direitinho. E eu vou te mostrar isso agora na prática, como é que você vai fazer isso. Porque eu sei que muita gente vai ler aí, de certa forma, meio que na correria, meio para lá e para cá. Então eu vou abrir aqui, por exemplo, para você o Código Penal Militar, conforme está aparecendo aí agora. Então vamos lá. Código Penal Militar, o Decreto-Lei 1001 de 69. Aqui, o primeiro artigo, muito parecido com o Código Penal, tá vendo aqui? Não há crime se ele anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato de lei posterior deixa de considerar crime, cessando, em virtude dela, a própria vigência da sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos de natureza civil. Beleza? Aí vem artigo 2º, parágrafo 1º. A lei posterior que, de qualquer modo, favoreceu o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. O que acontece? Esses três, é como se fossem 3 tópicos que eu li para vocês aqui. Na verdade, são 3 tópicos, são 2 artigos, juntamente, aí no artigo 2º eu li o artigo 2º, o caput, e li também o parágrafo 1º. O que acontece? Doutrinariamente falando, quando tem aí, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, tudo bem, isso é chamado de princípio da legalidade. Dentro do direito penal, você estuda lá legalidade formal, legalidade material, aí vem, traz vários exemplos, dá uma conjugada, né, faz ali uma remissão ainda com o artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Numa aula de direito penal militar, a maioria dos professores ficam explicando o princípio da legalidade dentro do artigo 1º do Código Penal Militar. Você quer que eu te fale um negócio? Porra nenhuma, velho, não serve. Ah, pô, professor, o senhor tá sendo audaz pra caramba, ousado o senhor falar que não precisa explicar os parâmetros de legalidade do artigo 1º do CPM. Pegue uma prova de concurso público aí para mim, em que exige você o direito penal militar e veja se a prova cobra isso. Não cobra. A prova coloca só a letra da lei. Irmão, as provas de direito penal militar e de processo penal militar cobram de você a letra da lei. Eu sei que é bonito. E sem, obviamente, que o professor, ele, de certa forma, ele quer ministrar uma aula bacana. Ele quer tirar o dedo da reta, porque caso a prova cobre algo mais aprofundado, aí ele tem que saber. E realmente tem possibilidade. Existe essa possibilidade. Se o examinador quiser, o examinador de direito penal militar, da banca IADES, na sua prova dia 14/3, ele quiser pegar o artigo 1º do Código Penal Militar
e cobrar de você a diferença de legalidade formal para legalidade material no CPM, ele pode? Pode. Está no seu edital, ele pode fazer isso. Só que ele não faz. E por que ele não faz? Porque os examinadores têm poucos, para te falar a verdade, tem poucos examinadores de penal militar. Geralmente, quem elabora as questões de direito penal militar é o examinador de direito penal. E aí, ele não quer entrar muito no mérito, porque há algumas distinções, ou para não dizer várias distinções entre o penal comum e o penal militar. E aí, o examinador faz o quê, professor? Se abstém da doutrina e cobra exatamente o que está na letra da lei. A minha aula, por exemplo, hoje faz muito tempo, né? Faz muito tempo, acho que faz uns 2 anos e meio, quase 3 anos, que eu não ministro mais aula de direito penal militar, de processo penal militar, mas já ministrei essas duas disciplinas. Mas as minhas aulas de penal comum, o princípio da legalidade, o artigo 1º do Código Penal, eu explico de uma forma, um pouco mais teórico, um pouco mais doutrinado, mais doutrinário, né? Agora, nas aulas de direito penal militar, quando eu vou falar do artigo 1º, cara, eu não explico muita coisa. Eu explico a letra da lei, falo o que aquilo significa para o aluno e pai, beleza, e já vai para o artigo 2º. Aí você chega no artigo 2º, por exemplo, aí você vê lá, pega aí o artigo 2º, é só abrir agora. Abre o artigo 2º, aí tá. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime. Exceção da virtude dela, a própria vigência da sentença condenatória irrecorrível, salvo quando os efeitos de natureza civil. Sabe o que é isso aí? Doutrinariamente falando, isso aí é chamado de abolitio criminis. É a abolição do crime. Lá na minha aula de Direito Penal Comum, cara, eu vou colocar o conceito de abolitio criminis, que lá é o artigo 2º também do Código Penal Comum, tá? Que é o Decreto-Lei 2008-48 de 1940. Aí na minha aula de Direito Penal Comum, disciplina que eu ministro até hoje, inclusive aqui na mentoria Caveiras Negras, aí lá eu vou explicar. Abolitio criminis, o que é? É a superveniência de lei penal descriminalizadora. Quais são os efeitos? Quais são as exceções? O que alcança? O que não alcança? Ah, pega essa súmula aqui e quem que aplica essa figura do abolitio criminis? O juiz do processo ou o juiz da execução? Aí eu vou explicar mais coisas dentro do artigo 2º caput do Código Penal, quando eu falo de abolitio criminis. Agora, quando eu falo de abolitio criminis dentro do direito penal militar, não há necessidade. Há necessidade apenas de uma leitura, obviamente organizada e atenta, porque o examinador ele vem e faz o quê? Numa questão de direito penal comum, ele traz mais um pouco de rebusqueio jurídica na hora da questão. Ainda que seja questão de concurso, por exemplo, até de nível médio. Já na prova de direito penal militar, o examinador troca esse nome que tem aí, ó, salvo quanto aos efeitos de natureza civil, e coloca assim, ó, salvo quanto aos efeitos de natureza militar. Ele só trocou aquilo ali. Foi literalidade da letra da lei. Resumindo, meu filho, o resumo da ópera aqui. Letra de lei é o segredo para você passar no seu concurso. Professor, tudo bem. E no processo penal militar, o senhor tem alguma dica? Mesma dica de sempre, tá? Eu tomei até a liberdade de colocar para você aqui também um Código de Processo Penal Militar. Tá aí. Vamos pegar um tempo, por exemplo, que essa parte de lei processual penal militar não está no edital do soldado. Eu acho que não está, quase certeza disso. Mas vamos pegar, por exemplo, lá na parte do artigo 7º da Polícia Judiciária Militar, que é artigo 7º e 8º. Você pegou esse tópico aqui, ó, foi o tópico que o primeiro tópico que eu estudei na minha vida em provas de direito penal militar, processo penal militar. Aí você pega aí, exercício da Polícia Judiciária Militar. Aí vem aí, artigo 7º. A Polícia Judiciária Militar é exercida nos termos do artigo 8º pelas seguintes autoridades conforme as respectivas jurisdições. E aí, beleza, vem falando das autoridades. Aí, parágrafo primeiro, delegação de exercício, obedecido das normas, regulamentos, jurisdições, hierarquia e tal. Beleza, eu vou te dar um exemplo de uma coisa bem fácil aqui, tranquilo, que pode vir na sua prova. Pega esse parágrafo 4º aqui do artigo 7º. Vou grifar para vocês, ó. Se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, não prevalece para a delegação a antiguidade do posto. Sabe o que o examinador... Isso aí poderia caber uma questão de caso concreto e tal, bonita, um oficial da reserva, que para quem não sabe, né, se você já estudou o direito penal militar, o processo penal militar antes, né, o militar pode encontrar em duas situações, ativo e na inatividade. Aí na inatividade tem a figura da reforma e da reserva, que a reserva é a possibilidade, inclusive, de ser convocado depois a voltar para ativo. Mas enfim, isso é uma aula de direito penal militar, eu não vou entrar nesse mérito. O objetivo aqui não é dar aula de direito penal militar, é só te mostrar uns detalhes. Aí eu vou te mostrar um ponto interessante, ó. Sabe o que o examinador faz? O examinador vai lá no artigo 7º, parágrafo 4º, e coloca assim na sua prova. No que diz respeito ao Código de Processo Penal Militar, mais especificamente da Polícia Judiciária Militar, assinale a alternativa correta. E aí vem uma letra A e fala assim, ó, se o indiciado, no que diz respeito ao exercício da polícia, no que diz respeito à delegação do exercício de Polícia Judiciária Militar, se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, prevalece para a delegação a antiguidade de posto. E eu te pergunto, aí essa letra A vai estar certo ou vai estar errado? Ah, professor, não sei. Eu também não sabia quando eu comecei a estudar. E quem me ensinou que essa questão está errada? O código.
Ele está falando que não prevalece a atividade do posto. Professor, então o senhor está querendo me dizer que tudo aquilo que eu não sei de direito penal militar ou de processo penal militar, eu posso acertar na hora da prova mesmo sem saber? Sim, se você ler o código. Você lendo o código, você leva a informação para a prova e aplica lá. Se você observar, ele deixou bem claro, é só você pegar o código e ler. Se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, não, ou o prefixo negativo aí, não prevalece para a delegação a atividade do posto. Então ele vai trocar e vai colocar o quê? Vai colocar que prevalece. Entenderam a ideia? Então, eu acabei ultrapassando um pouco dos minutos que eu queria. Eu queria fazer em 20 minutos, mas já está em 25 minutos aqui. Bem que o professor Nathanael fala que eu falo demais, aí eu acabo exagerando. Resumindo, meu filho, letra de lei. Letra da lei é o segredo para que você acerte todas as questões de penal militar e processo penal militar. E como eu te disse, quem está falando aqui não é um promotor de justiça, né, da Justiça Militar da União, quem está falando aqui não é um oficial de polícia, mesmo porque se você está tendo aula com alguém que é promotor de justiça militar, que é oficial da Polícia Militar ou que até mesmo é policial militar, e quer ficar trazendo para vocês casos práticos, jurisprudências, aprofundamentos desnecessários, não adianta. Você vai ver que quando você chegar na hora da sua prova, o que vai prevalecer lá vai ser a letra da lei. Vai ser o Código Penal Militar, vai ser o Código de Processo Penal Militar. E aí, é claro, existem algumas questões, como eu estava dizendo agora, pouquíssimo para vocês, né? Só tem um tipo de questão quando você achou hoje, ó, você vê, hoje é dia 6/2, sábado. A sua prova é dia 14/3, então falta pouco mais de 30 dias para a sua prova. Sua prova é 14/3, na prova de soldado. Qual é o tipo de questão que talvez você não acerte lendo a letra da lei? Com pouco prazo de estudos, aquelas questões que cobram um decoreba mínimo. Decoreba mínimo não, decoreba máximo, na verdade, né? Bem estrito. Que foi, inclusive, a única questão que eu já errei na vida de direito penal militar. Aquela questão que às vezes pergunta para você a espécie da pena. Vamos imaginar que o examinador você estuda lá o crime de deserção no Código Penal Militar, no artigo 187, aí você tem os casos assimilados de deserção, ou casos equiparados no artigo 188, isso do Código Penal Militar, 187, 188, 189, 190, né, a figura da deserção especial. Depois você estuda deserção por evasão ou fuga, e por aí vai. Já imaginou? Ou então você estuda o crime de insubmissão no artigo 183, ou crime de motim no artigo 149, violência contra militar em serviço no artigo 157, né? Crimes contra o serviço do dever militar, ou crimes contra a autoridade ou disciplina militar, são crimes muito cobrados, ali do salvo engano, faz tempo que eu ministro penal militar, mas crimes contra a autoridade ou disciplina militar, salvo engano, é do 149 até o 182, que eu acho que no 183 já começa a parte dos crimes contra o serviço e o dever militar. 149 até o 182, crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Mas enfim, caiu na sua prova, crime de motim. Qual é a pena prevista? Ou, pelo menos, qual que é a espécie da pena prevista para o crime de motim? Essas questões são questões que cobram o decoreba máximo. Essa questão é um pouco mais difícil de você acertar. Seja você estudando com um cara bem teórico, né, aquele que fala de doutrina e etc. no direito penal militar, seja estudando com um cara igual eu. Nas minhas aulas de direito penal militar, de processo penal militar, quando eu ministrava aula dessas disciplinas, eu era bem seco, bem letra de lei, bem direto ao ponto. E graças a Deus, quase todos os meus alunos fechavam essas matérias na hora da prova. Podia até não passar no concurso, mas penal militar e processo penal militar, a galera, ó, arrebentava. Por quê? Porque é a literalidade do código. Professor, mas por quê? Mesmo estudando com os dois tipos de professor, é difícil para acertar essa questão. É porque é o seguinte, são questões que ela não exige conhecimento do candidato, ela exige decoreba. E um decoreba é foda pra caralho, né? Na prova da PM de Goiás, fui primeiro colocado no concurso, mas uma das únicas questões que eu errei, eu acho que eu errei 4 questões no total da prova, salvo engano, a prova de soldado, eu errei 4 questões, não 4 não, 5 questões, foi 3 da parte geral e 2 na parte especial. Das duas da parte especial que eu falo, da parte do direito, das duas que eu errei, eram 35 questões, eu errei 2 delas. Uma era de direito administrativo e outra de penal militar. E a de penal militar que eu errei, por exemplo, eu fiquei puto pra caralho porque eu tinha estudado o crime um dia antes. Mas o que acontece? Eu estudei o crime, decorei o crime. Só que eu não me atentei, obviamente, como eu nem digo, inclusive, nas minhas aulas isso, não me atentei a decorar o tipo de pena prevista para o crime. E foi o crime de oposição à ordem de sentinela. Caiu lá na prova perguntando qual que era a pena prevista para o crime de oposição à ordem de sentinela. Lá tinha reclusão, detenção e por aí vai. Eu acabei marcando detenção e o crime parece que só era reclusão. Foi a única questão que eu errei. Então, essa questão é um tipo de questão que ela não mede conhecimento. Ela mede o quê? Um decoreba é foda pra caralho.
Mas, inclusive, nem tem esse tipo de questão. Não é comum ter esse tipo de questão. Geralmente as questões vêm cobrando a literalidade da letra da lei, mas não o tipo de pena. Às vezes o próprio crime como um todo, para você ter uma ideia. Aí já na prova de oficial da PM de Goiás, por exemplo, das 35 questões da área de direito, por exemplo, eu só errei uma. E a que eu errei não era de direito penal militar e nem de processo penal militar, como eu disse para vocês. Aí eu fui o 20º, a minha nota para oficial foi compatível ao 28º colocado, 75 pontos, e para soldado, graças a Deus, primeiro colocado. Mas, professor, e em outros concursos que tinha direito penal militar e processo penal militar? Como eu disse para você, até os que eu não fui aprovado, eu consegui acertar praticamente não, todas as questões de penal militar, de processo penal militar. Resumindo, letra de lei, filho, tá? Agora, para finalizar o nosso vídeo, já que eu falei para vocês das questões, finalizar o nosso vídeo, estou aí mostrando para você agora, no nosso edital direcionado, quais são os temas que você deve dar prioridade. Pelo menos, melhor dizendo, quais são os artigos que você deve dar prioridade no que diz respeito ao direito penal militar e ao processo penal militar. O que acontece? Tem um tema, aqueles primeiros temas do seu edital, ó, aqui, ó, aplicação da lei penal militar, do crime, da imputabilidade penal militar e do concurso de agente. Esses temas aí são os temas ali da parte geral. Eu não sei se eu vou errar algum artigo, mas se eu errar, vocês, por favor, me lembrem. Ó. Aplicação da lei penal militar vai do artigo 1º ao 28, que é o mais cobrado. A parte aí que tem do crime, aí ó, tem uma parte que cita do crime. Do crime, tá? É do artigo 29 até o 47. Do concurso de agentes, aliás, da imputabilidade penal, vai ser do 48 ao 52, do Código Penal Militar. Do concurso de agente vai ser do 53 ao 54, tá bom? Mas, professor, 11% de chance de cair isso aí na sua prova, porque segundo a análise que nós temos da banca IADES, cai demais da conta essa parte aí. Analisando as 29 questões de direito penal militar que tem disponível aí no site de questões já aplicadas pela banca IADES. Mas agora, analisando aí esse primeiro quadrinho que eu coloquei para vocês aí de aplicação da lei penal militar, crime, imputabilidade penal, concurso de agente, vai aí do artigo 1º até o artigo 54. Mas do artigo 1º até o 54, o que mais cai? Está aqui para você, do artigo 1º ao 28. Inclusive, eu já tinha até explicado sobre isso mais cedo. Então, do 1º ao 54, qual os artigos que mais caem? Do 1 ao 28, aquela parte da aplicação da lei penal militar. Quase certeza que uma questão sua prova vai ser dele. Professor, tudo bem. E aí, depois, na parte dos crimes, né? Crimes contra a autoridade da disciplina militar, que vai do artigo aí 149 até o 182, porque no 183 já começa lá crimes contra o serviço e o dever militar, essa parte de crimes contra o patrimônio, contra a administração militar, quais são os artigos mais cobrados? Está aí para você. O artigo 149, que é o crime de motim, depois 183, 205, 240, 241, 298, 299 e 302. No Código de Processo Penal Militar, obviamente o tema que mais cai, está até grifado aqui de amarelo para você. Na verdade não foi para você, né? Foi para os alunos da mentoria que a gente colocou isso aí. A parte da denúncia, do artigo 77 e 81. Mas, obviamente, da Polícia Judiciária Militar, inquérito policial militar, tá? Da ação penal e seu exercício, porque não tem como, de certa forma, você estudar a parte da denúncia sem você estudar a parte de ação penal e seu exercício. Então, estuda a ação penal e seu exercício, que vai do artigo 29 e 31 ali, e aí, obviamente, você estuda denúncia depois do artigo 77 ao 81. São temas aí cobrados pra caramba nas provas de direito penal militar, beleza? Pessoal, então nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua presença. Desculpe pelo tamanho do vídeo aí. Era para ficar um videozinho de 20 minutos. Acabou ficando um vídeo aí de quase 35 minutos. Tá? Esse aí que tá na tela para você é o edital direcionado da PM Pará. Na verdade, ele não tem, eu falei que ia falar dele no final para vocês, né? Na verdade, ele não tem só os tópicos mais cobrados do direito penal militar. Ele tem aqui também da língua portuguesa, todas as disciplinas, atualidade, raciocínio lógico, até mesmo da lei de direitos humanos, até de legislação institucional, a gente colocou os tópicos aí, tá bom? Não deu para direcionar porque a banca IADES nunca aplicou questões disso aí. Mas agora a legislação penal especial está aqui de cada lei, quais são os artigos mais cobrados, tá vendo aqui? Dentro da lei de tortura, crimes hediondos, enfim. Quais são os artigos que mais caem dentro de cada lei dessa, dentro de cada tópico. Até dentro da língua portuguesa deu para fazer esse direcionamento também, conforme você pode verificar aqui. Dentro de atualidades também deu para a gente direcionar bastante. Aliás, dentro de raciocínio lógico deu para a gente direcionar bastante também, analisando o perfil da banca IADES. Como eu disse no início do vídeo, o objetivo aqui não é vender edital direcionado, nada disso. Tanto é que a gente nem fez o edital para venda. Nós temos o edital e disponibilizando para um pequeno grupo que faz mentoria com a gente para a PM do Pará. Como tem muita gente que não conseguiu entrar porque as vagas eram limitadíssimas e muita gente precisava desse edital porque você precisa dele, inclusive, até para direcionar os seus estudos no que diz respeito à revisão. Se você ainda não estudou direito penal militar, nunca estudou processo penal militar,
mas ainda quer gabaritar, você pode fazer isso. O que você pega? Eu já mostrei para você aqui quais são os tópicos. Você nem precisa comprar mais o edital. Você pode comprar o edital se você quiser descobrir quais são os tópicos que têm mais chances de cair na sua prova dentro de outra disciplina, como como direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito processual penal comum, legislação especial, legislação penal especial, direitos humanos, raciocínio lógico, língua portuguesa, por aí vai. Se você quiser direcionar os seus estudos nessas outras disciplinas, aí você vai lá e compra o edital. Parece que está R$49. Esse edital é uma promoção de 35, mas já acabou. Já foi para 49. Agora, professor, nessas matérias eu já sei o que eu tenho que estudar. Eu já sei o que eu tenho que dar prioridade nessas matérias. Eu só preciso de um norte no direito penal militar e no processo penal militar. Então você não precisa comprar nada, já está aqui para você. Já dei esse direcionamento aqui para você gratuitamente, beleza? Ó, um beijo grande para todo mundo, né? Na verdade, beijo para quem for de beijo, abraço para quem for de abraço. Papai do Céu abençoe todo mundo aí do outro lado. Eu espero que esses 30, quase 40 minutos aí tenham sido útil para você. Espero realmente ter colaborado para com a sua aprovação. E pau na máquina, leia aí o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Vai ser sucesso total na hora da sua prova, beleza? Grande abraço, valeu!